Salve, salve! Beleza? Isso aí, vamos nessa. Dando sequência ao nosso programa, venha comigo, né? O professor Jadiel Varges. Só relembrando aqui, ó, nosso canal lá no YouTube é o Exatas Aprovação e o Instagram é Professor Jadiel Varges. Ok. Destacaremos agora essa parte de análise e interpretação de gráficos. E o que é importante aqui? A gente precisa observar. Aqui é observação. Primeiro, a gente tem que entender o comportamento do gráfico, analisar, né, as informações que estão lá no gráficos e depois o que? Relacionar isso com algum conteúdo matemático. Claro que isso vai depender, né, do que esteja perguntando. Então, professor, me explica isso direito. É melhor a gente ir para a prática, né, para a gente entender como isso funciona. Vamos lá? Venha comigo. O gráfico abaixo mostra a quantidade de automóveis vendidos em uma agência durante 4 meses de um ano. Ó, veja que aqui está falando o quê? 4 meses de um ano. Quantidade o quê? De automóveis vendidos. Então isso é importante. Olha só, o que a gente observa aqui, ó, no mês de janeiro? Quantos automóveis foram vendidos? 30 automóveis, professor. Beleza, ok. No mês de fevereiro, né? Então se a gente volta aqui, ó, se a gente volta, né? Isso, ó, quantos? 20. Então, ó, veja, 20. Então, né? Tranquilamente a gente consegue perceber essa informação aqui no gráfico. Professor, mas aqui agora, ó, vamos imaginar que esteja praticamente na metade, né? Então, o máximo que a gente pode admitir aqui, ó, é que seja 25. Mais do que isso a gente não pode. No máximo 25. Pode até ser menos, né? 24, 23, né? Mas 23 também não, né? Já estaria muito embaixo. 24, né? Pode ser 24 ou 25, né? Na proporção aqui do gráfico. Certo. E em relação a abril, ó, então se a gente observar aqui abril, quanto? 40. Ah, ok. Então abril fecha aqui, ó, com 40 vendas. Beleza, tranquilo. Professor, então aqui dá para a gente descobrir o total, ó, o total de vendas aqui ao longo dos 4 meses. Exatamente, ó, é só somar. Então se a gente pegar aqui, ó, 30 mais 20, mais 25, com mais 40, então a gente consegue o quê? Descobrir aqui esse total ao longo dos 4 meses, né? Isso, ó, então ao longo dos 4 meses, perfeito? Beleza, então vamos lá. Então, quanto que a gente vai ter aqui? 5, então 5, 7, 11, 115. Então veja que isso aqui, ó, isso aqui ao longo que dos 4 meses, né? Então, ó, 4 meses. Ao longo desses 4 meses aqui, os 4 primeiros meses do ano, foram vendidos o quê? Um total aí, ó, de 115 automóveis. Perfeito? Beleza? Pronto. A partir disso aqui agora, a gente interpreta as alternativas. Observe que alternativa que expressa uma leitura correta desse gráfico. Então, quer ó, uma leitura correta desse gráfico. Perfeito. Aí diz assim, ó, as vendas aumentam mês a mês. Opa, vamos observar aqui, as vendas aumentam mês a mês. Opa, daqui para aqui o que? Diminui. Logo, né, do primeiro para o segundo mês, diminui. Então, ó, aqui diminui. Opa, então, não. Aqui sim, o que que a gente observa? Ó, aumenta. E aqui também o que? Aumenta. Então, ó, diminui, aumenta, aumenta. Então, a quantidade, né, que a gente está observando aqui, ó, ou seja, a gente está falando da quantidade. Então, essa quantidade aqui, o que que a gente pode afirmar sobre essa quantidade? Ela diminui ou ela aumenta? Certo, mas aqui está dizendo que aumenta mês a mês. Então, aumenta mês a mês? Não, né? Tem mês aqui que vai o quê? Diminuir. Então, não posso dizer que sempre vai aumentar.
perfeito? Então não posso garantir aqui, ó, que há sempre um aumento aí mês a mês. Não, em alguns meses aumentam, outros diminuem, perfeito? Agora, a soma, veja, ó, a soma das vendas de quem? Fevereiro e março, ó, fevereiro e março. Então, se a gente somar aqui, ó, fevereiro e março, qual é o valor que a gente tem aqui, ó? Fevereiro 20, março 25. Então, ó, fevereiro e março aqui, ó, se a gente faz essa soma, então 20 mais 25, então, ó, 45. Aí disse aqui, ó, superou as vendas, ó, veja, ó, superou o quê? As vendas de qual mês? De abril. Então, supera aí, ó, as vendas de abril. Vamos ver se vai acontecer isso. Qual foi a quantidade de abril? 40. Então, abril aqui, ó, 40. Opa, então veja que a soma, veja, ó, que essa soma supera aí essa quantidade? Não, não supera, né? Ou, né? Opa, essa soma. Então, o que que a gente observa? Ó, perfeito, não é isso? A soma aqui, o quê? Tá superando. Ah, beleza. Então, ó, a soma superou, superou. Perfeito, 45. Então, ó, 45. Então, ó, né? Então, superou. Beleza. Então, ó, 45 superou. Tá mais. Então, logo, a alternativa correta, letra B. B de quê? De broquei. Isso aí, né? Certo, professor, então não preciso analisar mais? Ó, como a gente faz uma análise, com certeza a gente sabe de uma exatidão, tranquilo, né? Então, assim, consciência do que está fazendo. Agora, se você tem dúvida, aí sim é bom, né, dar uma conferida nos demais itens para poder tirar essa dúvida. Mas caso você tenha aí 100%, né, de exatidão da sua resposta aí, então pode ir embora. Mas aqui a gente vai analisar porque é uma forma da gente estar, né, aprendendo o conteúdo e destacando alguns pontos que podem ser cobrados aqui dentro dessa análise e interpretação gráfica. Perfeito? Ok. Diz assim, ó, a metade das vendas do período dos 4 meses. Então, a metade das vendas do período dos 4 meses. Então, veja o seguinte, qual é o período aqui dos 4 meses? O período dos 4 meses é 115, não é isso? Então, se a gente pegar aqui metade, professor, mas aqui, né, não dá para eu pegar, porque se eu pegar aqui 100, né, a metade é 50. Se eu pegar 15, a metade é 7,5. Então, teria o seguinte, ó, então pronto, então considera o quê? A metade, ó. Então, veja, a metade, então a metade desse período, quanto é? 57,5. Então, a metade aqui, ó, é 57,5 vendas, né? Então, metade do período aí, 57,5. Ok, beleza. Aí tá dizendo o seguinte, que isso aqui, né, que essa metade, 57,5, ó, é a mesma quantidade, ou seja, ocorreu, ou seja, a quantidade de janeiro. E qual foi o valor aqui, né, nessa quantidade de janeiro? Professor, então a metade aqui foi 57,5. Janeiro, o mês de janeiro é 30. Opa, ele está dizendo, ó, que a metade ocorreu. Então, ocorreu, que é igual, ó. Não, veja o seguinte, essa metade é igual aqui? Não. Então, veja, né, que isso aqui, né, tá errado. Perfeito? Beleza? Então, ó, tá errado. Agora, as vendas de janeiro a abril, professor, janeiro a abril, é o total, que é 115. Ok, beleza, ó. Então, de janeiro a abril, então, ó, são 115. Atingiram um total, veja, ó, atingiram um total aproximado de 125. Opa, não, 115, não foi 125. Perfeito? Então, ó, errado. O número de automóveis vendidos em fevereiro representa a
terça parte do número de janeiro. Então, o que foi vendido em fevereiro? Qual é a quantidade aqui vendida em fevereiro? 20. Então, fevereiro, 20. A terça parte é 1/3 do que foi vendido em janeiro. Ou seja, 1/3 de 30. Então, 1 vezes 30 é 30, dividido é 10. Opa, então 20 é igual a 10? Não, não é igual. Então, veja, ó. Opa, 20 é igual a 10? Não. Então, 20 é igual a 10? Não. Então, veja o que a gente está fazendo aqui, ó. 1/3. Então, vamos calcular aqui, né? Recalcular novamente isso aqui, ó. 1/3. A terça parte quer dizer 1/3 do total de janeiro. O total de janeiro, 30. Né? Só confirmando, ó. Total de janeiro, 30. Então, 1/3, ó. 1 vezes 30 é 30, dividido por 3 é igual a quanto? A 10. Opa, então não bateu, não fechou. Então, veja que a única alternativa correta mesmo aqui é a letra B. Perfeito? Beleza? Ok. Então, vamos lá. Vamos seguindo. Mais um gráfico aqui, mais uma questão para a gente poder analisar. Professor, eu já percebi que esse gráfico, ó, ele está trabalhando com porcentagem. Beleza, ok. Então, já é uma observação interessante aqui que a gente tem com relação ao gráfico. Mas também tem um número aqui sem porcentagem. Então, quer dizer que são, né, coisas diferentes. Está falando de, né, formas diferentes aqui, de estar representando essa relação numérica aqui. Ok, beleza. Certo. O que a gente sabe aqui, ó, que está falando do período da manhã, do período da tarde e do período da noite. Então, tem aqui, ó, período. Ok? Período. E aqui a quantidade de alunos. Então, a quantidade. Só que essa quantidade, ela está escrita em porcentagem. Veja, aqui, ó, a gente tem uma porcentagem. Ok? E aqui a gente tem o quê? O número. Então, ó, o número natural. Então, a gente tem aqui um número natural, representando aí quantidade. Perfeito? Ok. Aí fala assim, ó. Na escola de Natália, dos 3 turnos, né, a gente conseguiu observar exatamente, determine quantos alunos, ó, determine quantos alunos frequentam o período da tarde. Então, ó, veja o período da tarde. Então, quer saber quantos alunos representam o período da tarde. Bora lá. O que a gente tem aqui de porcentagem? Ó, a gente tem 40 com 35, a gente tem um total de quanto? De 75. Opa! Então, isso aqui, professor, é 75%, não é isso? Ok, exato, 75%. Certo. No período da tarde e da manhã. Manhã e tarde. Certo. Com isso, o que a gente pode garantir aqui, ó? Que a gente pode converter isso aqui para uma porcentagem. Por quê, professor? Porque o total tem que fechar 100%. Então, quer dizer que isso aqui, ó, é 25%. Então, 25%. Então, aqui é 25%. Ok? Então, ó, 25, porque 25 com mais 75, a gente consegue fechar o total, né, da porcentagem, que é quanto? Ó, que é 100%. Então, 100%. Então, 25 mais 75, 100%. Ah, ok. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer, ó, uma regra de 3. Então, a gente pode usar uma regrinha de 3 aqui para responder a questão. Observe, o que a gente tem aqui inicialmente, ó, que 25, veja que 25%, né, isso da turma, né, então 25%, né, dessa escola, de alunos dessa escola aqui, ó, corresponde, da turma não, da escola, né? Então 25%, ó, da escola, de alunos nessa escola, esse 25% corresponde a 300 alunos. E aí quer saber do período da tarde. E o período da tarde é quanto? Período da tarde, ó, 40%. Então, o período da tarde aqui é 40%. Logo, 40% vai corresponder a X. Então, 40% aqui vai corresponder a X. Como é porcentagem, não está falando de produção, rendimento aqui, né, no sentido de produção,
Então a gente pode fazer o quê? Cruz credo, né? Sem medo, né? As grandezas são o quê? Diretamente proporcionais, então multiplica cruzado. Como é x que a gente quer descobrir, então como é o valor de x que a gente quer calcular, então x vai ser igual. Quem está multiplicando x, professor, quem está multiplicando x é o 25%. Então vamos passar ele para cá dividindo. Tudo que multiplica o x passa dividindo. E aí restou o quê? Ó? 40 vezes 300. 4 vezes 3 dá 12. Aí 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Ah, ok, beleza. Tranquilo. Professor, então eu posso simplificar, eu posso imaginar, né, que posso até fazer assim, ó, ao invés de colocar isso aqui, eu poderia também pensar dessa forma, ó, né, eu poderia pensar dessa forma aqui, ó, 40 vezes 3, 3 vezes 4, 12, eu teria 120. Então ficaria 120 vezes 100%. Posso fazer dessa forma? Também pode, ok? Que aí eu posso simplificar, não é isso, professor? Eu posso simplificar. 100 dividido por 25, que é 4. E aí, 4 vezes 120 dá quanto? Ah, professor, 4 vezes 120 dá, né? 480. 4 vezes 120, 480. Então, o total de alunos aqui, 480. Certo. Professor, mas da outra forma que a gente fez, tinha ficado quanto aqui, ó? Ficaria quanto? Ficaria, ó, 3 vezes 4, 12. Aí, 1, 2, 3 zeros. E aí a gente teria que dividir isso aqui por 25%, né? Então, 25%. Ok, beleza. Então, ó, o que a gente vai fazer aqui agora, ó? Veja que isso aqui, esse símbolo da porcentagem com esse símbolo da porcentagem, a gente pode eliminar. E aí sobraria o quê? 12.000 dividido por 25. E 12.000 dividido por 25 é igual a quanto? Os mesmos 480. Então veja que a gente consegue achar o resultado aqui, independente se a gente simplifica primeiro ou não. A gente vai conseguir obter o mesmo resultado. Tranquilo? Perfeito? Então, o importante aqui, né? O importante aqui é o quê? É você desenvolver o processo mais prático para você. Então não adianta, né? Ah, o professor fez de uma forma mais simples, reduziu, colocou o cálculo menor, né? E eu quero fazer dessa forma. Aí de repente isso torna, né, uma barreira aí para você, torna um atrito, né? Você começa a bater de frente com isso e não conseguir fazer dessa forma. Então o importante é o quê? Faça da forma que for mais prática para você, ok? Beleza? Próximo bloco, a gente continua com resolução de questões.